Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Profético Afiando Espada. Eu quero agradecer a você que já se inscreveu, que já compartilhou, que já comentou. Eu quero te dizer uma coisa muito importante para você entender como funciona o YouTube. Quando você coloca um vídeo desse e cada vez que alguém compartilha, que alguém comenta, esse vídeo ele vai subindo de audiência, então ele começa a ser recomendado pelo próprio YouTube. E eu quero te pedir essa ajuda. Então, por favor, vai lá e se inscreve logo para não esquecer. Então, hoje eu quero compartilhar com você uma coisa muito interessante, que é a respeito do ministério profético. Isso mesmo. Eu já perguntei para você se você é profético e você está vendo esse novo vídeo. Então, isso é um sinal que você está no caminho. Então, o ministério profético, ele é algo muito interessante. E para começar a falar sobre ele, eu quero ler o que está escrito em Efésios, capítulo 4, do 11 ao 16, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer sobre o ministério: não existe um ministério fora do corpo. Não existe um ministério apostólico, profético, pastoral, de mestre e evangelístico que não seja ligado ao corpo de Cristo. Isso eu vou dizer para você, se alguém fala que desenvolve um ministério, mas não está ligado ao corpo, isso é fake news. Fake news. Então, isso não condiz com a realidade. Porque quando a gente lê nesse texto, diz que Ele mesmo foi quem concedeu. Então existe uma diferença entre o que está escrito em Efésios 4:11 do que está escrito em 1 Coríntios quando fala dos dons. Então o que acontece? Quando nós falamos dos dons de Cristo, como nós acabamos de ler aqui em Efésios, que é diferente dos dons lá de Coríntios, eu quero te dizer uma coisa. Primeiro ponto, lá em Coríntios são os dons que o Espírito Santo concede. Aqui, já em Efésios 4, são os dons que Cristo dá. Cristo deu à igreja, Cristo deu ao seu corpo, aqueles que fazem parte do ministério apostólico, aqueles que fazem parte do ministério profético, aqueles que fazem parte de diversos tipos de ministérios, mas todos com um único propósito: o aperfeiçoamento do corpo. Ou seja, que o corpo seja aperfeiçoado, que o corpo receba as instruções, receba as ferramentas, receba a maneira, seja instruído como deve fluir. E é interessante porque os dons do Espírito Santo, os dons de Cristo, eles não são algo para elevar a sua moral, para nutrir o teu ego. Não. Os dons significam serviço. Então, toda vez que alguém procura um dom, é porque ela deve ser motivada por servir. E o servir é algo muito interessante. Servir, nós precisamos servir ao corpo de Cristo, servir aos irmãos, servir à comunidade, servir à nação, servir à nossa família, enfim, servir a todos. E é interessante porque quando a gente começa a pensar nessa questão de ministério profético, a gente precisa entender algumas questões, como unção, propósito, missão. E isso eu sei que para muita gente é uma surpresa muito grande, mas para outros talvez não. Mas eu quero compartilhar com você algo aqui muito importante. Por quê? O seu chamado, ele te dá identidade. Você vai ser reconhecido
pelo seu chamado. Então, se o seu chamado é profético, as pessoas vão te chamar de profeta. E o seu dom te dá habilidade. Ou seja, o chamado te dá identidade, o dom te dá habilidade, mas a unção te dá propósito. Então vamos lá. O chamado te dá identidade, o seu dom te dá habilidade e a unção te dá propósito. Querido, entenda, queridos, compreendam isso. Todos os ministérios, eles passarão por uma coisa chamada identidade, por uma coisa que é necessária ser desenvolvida com habilidade e precisa ser vivida com propósito. Então, se você está nesse canal, está agora me ouvindo, a minha voz está chegando até você, uma coisa é certa: o Espírito Santo tem algo poderoso para realizar na sua vida, que vai transformar a sua identidade, que vai te dar propósito e vai te carregar de uma unção poderosa para que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Então, nesse momento, é um momento em que você deve parar e refletir se você tem vivido tudo aquilo que Deus tem para você, ou se tem outros níveis de promessa que você não tem vivenciado. Porque, como eu já te falei, a palavra não é apenas para ser ouvida, a palavra é para ser vivenciada. E tudo aquilo que você leu no livro de Atos ainda hoje está disponível para a igreja. Nós que precisamos tomar posse, nós que precisamos pedir ao Senhor para que Deus manifeste em nós o poder do Espírito Santo, para que muitas pessoas sejam alcançadas, o nome dele seja glorificado e o reino de Deus seja expandido aqui nessa terra. E assim você possa cumprir o ídio, assim você possa desenvolver seu ministério e ser naturalmente sobrenatural, ter uma vida marcada pelo agir do Espírito Santo. Então eu quero finalizar esse vídeo pedindo a você: comente, curta, espalhe, propague a palavra de Deus. Talvez você tenha vergonha, talvez você não tenha acesso a essa ferramenta, talvez você nunca se imagine gravando um vídeo. Aí, o que você pode fazer? O seu irmão já gravou. Você pega esse vídeo, pura e simplesmente encaminha para as pessoas. Então que o Senhor te abençoe e nós nos vemos até o próximo episódio do Profético Afiando a Espada. Deus te abençoe.